Que fé! Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 39. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido que eu tenho para fazer é que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Portanto, aceite esse desafio, que é ler a Bíblia toda em um ano. Certamente você será abençoado. E outro pedido, mais um pedido, é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube, ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir aí temas, dias, horários de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra do Senhor. Depois desses pedidos, vamos então para Jeremias capítulo 39. Eu quero ler aqui do versículo 11 até o final do capítulo, que diz: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzarabar, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Zarefer, Nergal-Zarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu a resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Antes da gente entrar nesse texto propriamente dito, quero recomendar então ali, como a gente sempre faz, que você leia todo o capítulo, no caso hoje, todo o capítulo 39, para que você entenda quais que são ali as circunstâncias em que isso tudo está acontecendo. E para isso, eu vou pedir que você leia lá Segunda Reis, capítulo 25, porque você vai ver que muita coisa que está aqui no capítulo 39 está também ali no capítulo 25. Porém, é necessário que eu destaque aqui duas coisas que são, aliás, uma coisa que é importante que se saiba. No capítulo 39, aqui de Jeremias, parece então que Nabucodonosor entrou, invadiu Jerusalém, já foi destruindo e tacando fogo em tudo, e não foi bem assim. Por isso, quando você lê lá em 2 Reis capítulo 25, lá no versículo 2 e 3 vai falar assim: a cidade foi mantida sob o cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. Versículo 3: no nono dia do quarto mês, a fome na cidade havia se tornado tão grande que não havia nada para comer. E aí, em versículo 4, então o muro da cidade foi rompido. Portanto, isso aconteceu no nono dia do quarto mês, dia 9, mês 4.
Aí, se você pular lá para o versículo 8, vai falar que no 7º dia do 5º mês, ou cerca de um mês depois, é, no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, as coisas de Jerusalém. Portanto, a gente vai perceber aí essa diferença aí no tempo. Então, que não foi tão simultâneo quanto parece. Portanto, as coisas foram acontecendo, houve perseguição, e você vai perceber isso tudo aí acontecendo. Mas voltando então para o que a gente estava querendo destacar, eu quero trazer aqui duas situações importantes. A primeira é a fidelidade do Senhor para com Jeremias, porque Jeremias ficou ali, sofreu. Nós já vimos aqui que ele foi jogado ali no poço 2 vezes, que ele ficou preso algumas vezes ali no pátio. Então, tudo como que o pessoal tentou lá no início do livro do profeta Jeremias, o pessoal armou ali para poder matar ele lá em Anatote, onde que haviam ali outros sacerdotes. Então, tentaram ali armar contra a vida dele, e Jeremias sempre se levantando, sendo fiel ao Senhor e levando a palavra dele, e agora a vida dele é poupada. É, e o interessante é que aqui no versículo 11 do capítulo 39 de Jeremias fala: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã: vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Essa foi a palavra do imperador da Babilônia. Portanto, olha o cuidado do Senhor para com Jeremias, a fidelidade do Senhor com Jeremias, por causa da forma como ele foi fiel a Deus e sempre levou ali então essa palavra de juízo, mas também de esperança, como nós vimos até aqui, ainda vamos continuar vendo até aí o final do capítulo do livro do profeta Jeremias, que ele vai levando então essa palavra de agora e esperança, juízo também, mais esperança. E algo que nos chama a atenção também é a respeito da fidelidade de Ebed-Meleque. No estudo de ontem, nós falamos aqui um pouquinho a respeito dele. Você pode voltar aí, então, no capítulo 38, lá no versículo 7, fala que: mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cova, eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Versículo 11. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Portanto, um etíope de outro povo acreditou ali em Jeremias, foi suplicar pela vida
de Jeremias junto ao rei Zedequias, que sempre, e a gente viu para os estudos passados, sempre estava mandando prender aí Jeremias, portanto, ele creu em tudo que Jeremias falava e por conta disso ele teve esse tipo de atitude. E isso nos faz lembrar ali a história do centurião. Se você abrir aí em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, vai falar a respeito da história lá do centurião que tinha um servo e que foi pedir para Jesus, então, que intercedesse em favor ali do servo para que ele tivesse a saúde restaurada. E Jesus fala lá no versículo 10, então, Mateus capítulo 8, versículo 10 diz: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Portanto, a gente vê essa história aqui, né, de Ebed-Meleque sendo reproduzida, mesma coisa lá no centurião. O povo de Israel não creu, as autoridades de Israel, o rei de Israel, eles não criam nas palavras de Jeremias. E por que eu afirmo que eles não criam? Porque eles não seguiram as ordenanças ali do profeta. O profeta falava lá então para o rei se render à Babilônia, ele não se rendia. O profeta falava que Deus iria trazer juízo, que eles deveriam se arrepender. Eles não se arrependeram. Eles, ora, liberam os escravos, depois vão atrás dos escravos e os escravizam novamente. Portanto, eles não confiavam na palavra do Senhor, eles não confiavam na mensagem ali do profeta. E o que a gente precisa perceber aqui é exatamente essa lição que serve para a gente, porque às vezes a gente encontra pessoas que nem são convertidas e que têm uma fé em Deus que nos surpreende. Nós precisamos ter esse tipo de fé, e a fé aqui, que a gente já tratou ontem, que é o humilhar-se diante de Deus. Então, quando você se humilha diante de Deus, significa que você não faz a sua vontade, mas que você faz a vontade do Senhor. Lá no capítulo 23, no versículo 12, Jesus diz, falando ali, trazendo um anúncio ali para os fariseus hipócritas, ele fala no versículo 12: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, significa que nós não fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Ele nos exalta, assim como exaltou aqui Jeremias, que era um profeta, mas também Ebed-Meleque, que era um etíope, que estava servindo ali no palácio do rei, mas que não fazia parte do povo de Deus, mas que cria em Deus e seguia, acreditava na mensagem do profeta Isaías e seguia e procurava colocar aquilo em prática. É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus, fazermos a vontade dele e não a nossa. Porque se fizermos a vontade dele, assim como aconteceu aqui com o profeta Jeremias, e assim como aconteceu aqui com o Ebed-Meleque, o etíope, o Senhor também vai cuidar de nós. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.